Olá você, querida e querido aluno. Estamos aqui continuando a nossa série do zero até a aprovação. Como estudar para concursos públicos. E o tema de hoje é uma pergunta frequente que os alunos me fazem nos grupos de Telegram e nas redes sociais. Felipe, quantas matérias eu devo estudar por dia? E aí, pessoal, a resposta para isso é depende de quantas horas você estuda de cada matéria, tá bom? E também qual o seu tempo disponível. Não existe uma regra e eu vou falar como eu fazia, mas claro que você pode adaptar de acordo com a sua realidade, tá bom? Estudos que existem no mundo todo, tá bom? Eles indicam que para que você tenha um processo de aprendizado eficiente, você deve estudar no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas por dia, tá certo? De uma determinada disciplina, tá bom? Então, nos meus ciclos de estudo, eu colocava 1 hora, algumas matérias 1 hora e meia e outras matérias 2 horas, tá? Lembrando que, tá certo? Esses estudos dizem que quando você termina ali 2 horas e muda para uma nova disciplina, acontece que sua memória ela reage de forma ativa e acaba vendo algo novo e acaba se motivando mais e você consegue ter melhores desempenhos, tá bom? Claro que isso são estudos e como eu falei, eu estudava em média uma disciplina por dia, 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas de cada disciplina. Pessoal, menos do que 1 hora é muito pouco. Eu acho que você não consegue nem captar a informação. Talvez, né, você coloque ali 30 minutos para fazer alguma revisão. Mas isso é pouco tempo para você estudar uma disciplina, tá bom? No planejamento dos meus alunos, eu tento seguir isso. Dependendo, claro, da pessoa, eu coloco até 3 horas, tá, de uma disciplina por dia, tá certo? E menos do que 1 hora só se for horários de revisão, que eu já deixo planejado no ciclo de estudos, tá bom? Então, a média, eu diria que é 1 a 2 horas por disciplina no dia, tá bom? E aí, estourando ali 3 horas, dependendo da disciplina. Claro que você não vai precisar estudar, por exemplo, 2 horas, tudo de uma vez. Você pode estudar 2 tempos de 1 hora, tá certo? Inclusive, temos lá a técnica Pomodoro, né? Que você pode estudar, por exemplo, 1 hora, aí você estuda 25 minutos para 5, estuda 25 minutos para 5 e assim por diante. Nós vamos trazer em outro vídeo como deve ser feito o seu estudo da matéria. Mas aqui nós estamos dizendo quantas horas você deve estudar por dia de cada matéria, mas não necessariamente você precisa estudar tudo de uma vez, você precisa estudar só teoria, você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Tinha disciplinas que eu estudava só teoria, porque eu estava ainda na teoria. Tinha outras que eu fazia ali 1 hora de teoria, 1 hora de questões. Ou meia hora de revisão, 1 hora e meia de questão. E assim por diante. Então, diante disso, a quantidade de matérias por dia que você vai estudar, eu diria que isso está muito ligado, tá bom? Muito ligado a quantas horas você vai estudar de cada disciplina no dia, tá certo? Então, eu recomendo aí, claro, que você não estude uma matéria só no dia, tá? Apesar de existir uma ou outra pessoa que faz isso e dá certo, é melhor você estudar 6 horas por semana de uma disciplina, colocar segunda, quarta e sexta 2 horas, ou segunda, quarta, sexta e sábado 1 hora e meia, do que você colocar 6 horas em um dia, ou 4 horas em um dia e 1 hora em outro, por exemplo, segunda e quarta. Observem que de quinta até a próxima segunda, você vai passar, tá certo? Bastante tempo sem ver aquela disciplina, tá certo? Ah, Felipe, então, o que eu digo, pessoal, é assim, claro, você tem que ver pelo menos 2 disciplinas no dia, tá certo? E, dependendo do seu nível de estudo, quando você tiver avançado, tá bom? Claro que você vai poder colocar mais
matérias aí no estudo do dia, tá certo? Mas eu diria que uma média boa aí seria no mínimo 2, tá? No máximo 4 ou 5 matérias por dia, tá certo? Fazendo aquela divisão de 2 horas. Claro que isso não impede, se você chegar a um nível de estudar 8 horas por dia, você pode colocar ali 3 matérias de 2 horas, 2 matérias de 1 hora. Não, Felipe, eu vou colocar 4 matérias de 1h30 e 2 matérias de 1 hora. Não tem problema, até um pouco mais. Mas eu diria que principalmente para os iniciantes intermediários, no mínimo 2 e no máximo ali 4, 5, tá? Quem já está um pouco mais avançado pode até fazer mais matérias por dia, tá bom? Então, o estudo ativo, o estudo mais produtivo, ele requer repetição, ele quer que você veja mais vezes a matéria durante a semana para que você consiga relembrar dos conceitos. Tranquilo? Então, resumindo, como eu gosto de fazer, tá certo? Felipe, quantas matérias estudar por dia? Pessoal, isso depende de quantas horas você vai estudar de cada matéria. Eu recomendo, conforme estudos, no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Não necessariamente você tem que estudar tudo de uma vez. Você pode partilhar em tempos durante o seu dia que você tenha que estudar. Menos do que 1 hora, geralmente são tempos para revisão. E mais do que 2 horas, geralmente eu divido ele no dia, né? Então, 3 horas, 1h30 teoria, 1h30 questões, tá certo? E diante disso, né, em consequência, a quantidade de matérias por dia que geralmente eu fazia era no mínimo 2, tá bom? E no máximo 4, 5 matérias por dia. Mas pós-edital, quando eu estava já mais avançado, eu conseguia ali fazer até, né, claro, sábado e domingo, que era, depois de um tempo eu consegui fazer 10 horas por dia. Claro, isso só pós-edital e eu vou falar em outro vídeo, tá bom, pessoal? Eu consegui ali colocar 6, 7 matérias, talvez até 8 matérias, para eu conseguir rodar várias vezes a quantidade de matérias dos concursos que eu fiz, que tinham mais de 15 disciplinas, e aí às vezes eu teria que colocar mais matérias para revê-las mais vezes durante a semana. Tranquilidade? Pessoal, era isso. Se você gostou do nosso vídeo, até para saber se você está gostando da nossa série e a gente continuar fazendo mais vídeos, deixa aí o seu like. Se possível, compartilha com seus amigos que estão estudando para concurso, para que ele venha obter conhecimentos gratuitos e de qualidade e possam estudar da forma correta e ter uma aprendizagem acelerada do zero até a aprovação. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para você receber notificações de novos vídeos. Isso é muito importante para que você não perca nada do que produzimos aqui no nosso canal do YouTube. Tranquilo? E além disso, se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu tenho o maior prazer em responder você, tá certo? Era isso, pessoal. Sucesso, abraço e bons estudos!